Olá, paz, saúde e prosperidade. E eu sou o pastor Emílio Géis e saibam, é uma honra tê-los aqui no canal O Bíblia. Amados, e o vídeo de hoje é o seguinte: com Jesus não tem essa. Depois da vinheta, você vai descobrir do que se trata. Vamos lá. Com Jesus não tem essa. Vamos ler a palavra de Deus e vocês irão entender do que eu estou falando. E você vai entender o tema. Só prestem atenção. Irmãos, eu estou com a Bíblia aberta no livro de Mateus, capítulo 8, versículo 1, 2 e 3, que eu vou ler, que diz assim: Quando Jesus desceu do monte, grandes multidões o seguiam. E eis que veio um leproso e o adorava, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Jesus, pois, estendendo a mão, tocou, dizendo: Quero ser limpo. No mesmo instante, ficou purificado da sua lepra. Você viu aí, irmãos, a situação? Um leproso se aproximou de Jesus. E para quem, irmão, sabe da cultura, já sabe do que eu estou falando. E quem não sabe da cultura vai aprender agora. Irmãos, sabemos que os leprosos eram considerados impuros. E eles ficavam não dentro, praticamente, da cidade ou nas casas. Eles ficavam do lado de fora. Tinham um lugar apropriados para ele, porque para a sociedade judaica eles eram considerados impuros. Só que eu quero dizer uma coisa para vocês. Jesus não olha como o homem olha. Deus também não olha como o homem olha. Aquele leproso se aproximou de Jesus, sabendo que Jesus poderia fazer um milagre. E quando eu digo que com Jesus não tem essa, eu quero dizer o seguinte: nada é impossível. Nada. A Bíblia diz que a sogra de Pedro estava enferma com febre. Jesus chegou lá, tocou-a, e aquela mulher levantou e foi fazer, irmãos, ali os seus afazeres e servir a Jesus. A febre foi embora. A mulher do fluxo, ela entendeu o seguinte: se eu coloco a mão no vestido, ou na túnica, como você queira, ou nas vestes, como queira, de Jesus, eu serei sarada. E ela fez isso, tocou e foi sarada naquela mesma hora. Porque com Jesus não tem essa. Não tem enfermidade. Com Jesus não tem tempo ruim. Porque ele foi ordenado por Deus. E ele próprio é o Filho de Deus. Mesmo que muitos não acreditem dessa forma, mas nós evangélicos sabemos muito bem, e todos que leem a Bíblia conhecem a história. Sabemos que Jesus veio designado para uma missão. Ele é o Messias prometido, por mais que muitos não acreditem. Mas nós acreditamos. Jesus disse o seguinte: mas bem-aventurados são vocês que viram o que os outros não viram em alguns tempos. Agora eu dou mais um avanço e vou até no capítulo 5 de João. A Bíblia diz que ali tinha, irmãos, um homem enfermo, esperando sua vez, do lado de um tanque, esperando que a água se agitasse e ali que ele fosse lançado dentro daquele tanque. Mas ninguém fazia isso. Jesus chega para aquele homem, agacha-se diante dele e diz:
Queres ficar sã? Queres ficar curado? E o homem disse, Senhor Deus, eu quero, mas, Senhor, eu quero, mas quando chega a minha vez, um espertalhão vai antes de mim. Aí Jesus olha para ele firme e ele entendeu. Jesus disse, olha, eu não estou perguntando, eu não quero saber da sua história. Eu só estou dizendo que eu sou a solução. E ele toca naquele homem, ele levanta, pega ali a maca, a cama, como queira, o leito, põe as costas e vai embora. Porque com Jesus não tem essa. Ele disse, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. E ali, irmãos, voltando o leproso, para não fugir aqui do tema e nem do texto e nem do livro, aquele leproso viu a sua solução em Jesus. Eu não sei para quem, ou para quê, ou como você está vendo a sua solução. Mas eu quero te dizer uma coisa por esse vídeo. Jesus é a solução. Não adianta. Não adianta amuleto, não adianta fazer preces assim para outras coisas, não adianta fazer simpatia, porque, irmãos, todo o poder foi dado a Jesus. Os demônios só dobram diante de Jesus. Pasme você. A situação só dobram diante de Jesus. As dificuldades só dobram diante de Jesus. Porque todo o poder foi dado para o Filho de Deus. E aquele leproso viu a sua solução em Jesus. E chega lá e ele, com a sua fé, diz que se o Senhor quisesse, ele poderia ser limpo. E veja, irmãos, o leproso não questionou, não duvidou, não gaguejou, ele tinha certeza que se ele tocasse em Jesus como a mulher do fluxo, como a sogra de Pedro recebeu ali a cura, como o paralítico em João capítulo 5, ele também seria curado, sarado. E Senhor, se quiseres, pode me tornar limpo. E Jesus disse, quero ser limpo. E na mesma hora, ele foi purificado, sarado da lepra. Agora vamos entender o que é a lepra. Naquela época chamava lepra, hoje tem um nome científico para ela. E o que era isso? Coceiras, irmão, terrível. A pessoa se coçava, saía poeira da pele, pó, feria, coçava rosto, corpo, cabeça. E ali entrava num estado ali de uma situação precária. O corpo ficava ali naquela situação e fedia aquilo. Mas para Jesus não tem essa, não tem enfermidade, não tem desemprego, não tem situação financeira agravante, porque ele pode te tirar dessa e ainda por cima te dar a salvação. Você vê que muitos pregam sobre prosperidade e não é ruim, irmão, é bom. Quem não quer uma prosperidade? E Deus pode prosperar, Jesus pode prosperar. Mas Jesus está preocupado com a sua salvação, o estado da sua alma. E lembre-se, por esse vídeo ele está dizendo o seguinte, ele é a tua solução. Com Jesus não tem essa. Deus vos bendiga, Deus abençoe, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja em todos vocês. Eu sou o pastor Emílio Gess. Um abraço.